No programa Terceiro Setor de hoje, vamos conhecer o trabalho de Kika de Castro, fotógrafa e proprietária de uma agência de modelos que trabalha com inclusão. Bom, seja bem-vinda aqui à TV Alesp. Eu agradeço o convite de vocês e obrigada por essa oportunidade de estar falando do nosso trabalho. Bom, eu quero conhecer um pouquinho, então, como surgiu a ideia de montar, então, uma agência de modelos de pessoas que têm deficiência, né? O processo ele foi um pouquinho longo, mas ele é bem interessante. No ano de 2002, eu fui trabalhar como chefe do setor de fotografia de um centro de reabilitação para pessoas com deficiência física. E tudo começou ali. Fazia parte do meu trabalho, a parte científica, ali na instituição eu tinha que valorizar a deficiência. E a gente sabe que fotografia é uma coisa que mexe com a vaidade da pessoa, né? Você vai fazer uma foto, você quer passar perfume, e lá eu não tinha essa preocupação, porque a parte clínica só se interessava pela deficiência. Então as pessoas elas ficavam cabisbaixas, elas ficavam muito tristes, e eu tinha acabado de sair de agência de publicidade, sempre ligada na 220, ficava me perguntando por que essas pessoas não têm, né, essa autoestima. Às vezes eu falava bom dia para as pessoas e as pessoas, bom dia só se for para você, sabe? E eu, como que você tá? Você não tá vendo? Então era aquelas coisas bem frias mesmo. Aí eu falei, não, pera, tem que dar uma mudada nesse setor. Aí eu comecei a fazer brincadeiras, eu comecei a quebrar o gelo com as pessoas, aí elas foram se abrindo comigo. E elas falaram, nossa, nós queríamos que no Brasil tivesse uma oportunidade, alguém que olhasse pra gente como você olha aqui no estúdio, porque eu transformei aquela sala realmente num estúdio fotográfico. Levei tudo que você possa imaginar para fazer foto, até perfume, a gente levou maquiagem. E as pessoas, elas começavam a tirar foto, elas sabiam que eu estava evidenciando a deficiência, mas elas olhavam de frente, sabe? Elas já estavam de cabeça erguidas, elas olhavam para mim já de olho no olho. Isso foi muito interessante. E num belo dia, elas falaram para mim, quem que vai dar a oportunidade pra gente? Eu falei, nossa, tem tanta coisa aí no mercado. Ah, não, ninguém tem essa sensibilidade que você tem de dar oportunidade. Resolvi fazer uma pesquisa e descobri que tudo estava na Europa. Concurso de beleza, as marcas faziam publicidade com modelos realmente com deficiência e não mais aquela coisa da arte cênica, não mais da representatividade. Falei, perfeito, então vamos dar essa oportunidade para vocês. Aí em 2007, larguei o emprego dentro da instituição e fui brincar de ser feliz. E estou brincando até hoje, estou feliz à beça por ter aberto a agência e estar colocando essas pessoas em evidência no mercado de trabalho. Hoje você tem, então, 93 agenciados, né? Em território nacional. E quais são as deficiências, qualquer tipo de deficiência? Eu trabalho com todos os tipos de deficiência, mas o que eu tenho mais experiência e o que tem mais demanda realmente é a deficiência física. Mas eu trabalho com a intelectual, eu trabalho com a visual e a auditiva. A auditiva, dentro do mercado de trabalho, ela é tão convencional quanto as outras, porque ela é considerada uma deficiência invisível. Então, os padrões acabam sendo os mesmos. Mas a parte realmente de inclusão das pessoas com deficiência, elas acabam vendo toda essa diversidade. Então, você não precisa ser mais loiro, alto, de olho verde para ser um modelo. Basta você ter a qualificação necessária e realmente encarar isso como profissão e não mais como hobby. O que precisa ter para ser, então, um modelo, né? A pessoa tem uma deficiência, mas em que momento ela se enquadra no modelo? O mercado de trabalho ele é muito exigente. Quando a gente fala em ser modelo, você tem que lembrar que isso é uma profissão. Então as pessoas elas precisam ser qualificadas para isso. Então elas precisam ter a arte cênica, elas precisam saber se expressar com o corpo. Então a questão realmente assim, não é porque você tem uma deficiência que você vai ser esquecido no mercado de moda e beleza. Não, muito pelo contrário. Se você tiver a expressão certa, saber representar, sem precisar de fala, sem precisar de legenda, você vai ser um bom profissional. Então a arte cênicas é importante, você fazer um curso de teatro, ter posturas, isso tudo é relevante na hora de colocar essas pessoas para trabalhar. A questão, por exemplo, de peso, altura, idade, que a gente sabe que dentro de um mercado já profissional de modelos, há uma restrição, né? Tudo bem que abriu-se um pouco para o mais o leque e tal. Agora, mas para esse meio ainda tem um padrãozinho ou não? O mercado fashion, que é a moda ainda é um pouco ditadora. Ela dita, sim, padrões de beleza. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Mas o mercado publicitário, ele já é um pouco mais democrático. Ele já abre espaço para isso. E não é porque a gente está falando de publicidade que você vai pegar a pessoa sem experiência para fazer o comercial. Muito pelo contrário. Você vai pegar uma pessoa qualificada. Querendo ou não, o modelo fotográfico tem que ter uma boa expressão,
tem que saber falar, tem que saber... Então, você tem que estar preparado para isso. E a diversidade, ela está sendo aceita. Hoje, se você pegar as grandes marcas, você vê a pessoa com deficiência inserida e não mais com a bandeira do assistencialismo. Você vê as pessoas realmente com deficiência, é só você prestar atenção, você vai ver. Em comerciais de Guaraná, em comerciais de Guaraná, refrigerante em específico, instituições bancárias, em lojas, magazines, grandes departamentos. Então, você já começa a perceber que existem atuação de pessoas com deficiência. Então, é só prestar um detalhezinho que você vai... Nossa, tem um cadeirante ali passando, tem aquilo outro. E você acaba vendo as pessoas ali. E isso é muito interessante. Bom, tem algumas fotos aqui pra gente ver e ver um pouquinho do seu trabalho. Aqui, no caso, uma cadeirante, Isso. né? A Anne Souza, ela é de Salvador e ela é tetra. Sério? Então, a gente costuma brincar muito com isso, que você coloca a pessoa em posições que você fala, mas como que uma tetra consegue ficar apoiada pelo cotovelo? E é só questão realmente de você estudar. Eu tive a oportunidade de trabalhar no centro de reabilitação. Então, você já... Então, eu tive contato com médicos, com fisioterapeutas e tenho até hoje. Então, isso para mim é muito importante. Estudar a anatomia, saber a limitação de cada pessoa e tirar o proveito de cada uma delas. A Anne é uma fofa, gosto muito dela. A movimentação que ela tem. A Anne, por ela ser tetra, é aquela coisa toda. Os movimentos dela são muito limitados. Então, ela tem um pouco só de movimentação de membros superiores. Então, ela não toca a cadeira dela com muita facilidade. Mas, então, para fazer essa pose, a gente demorou um pouquinho. Então, tem todo um estudo. E eu costumo dizer, a gente faz uma pose e depois descansa meia hora para voltar ao ritmo de trabalho. Porque é um esforço muito grande, é um esforço que eles fazem. Mas a felicidade. Sim, não. E a foto ficou... linda, né? É que a modelo também é linda, então ajuda muito. Não, mas tem a questão da expressão e é o que você falou, né? Trazer uma coisa que está dentro para fora, né? E você vê que a cadeira de rodas, que é o aparelho que ela usa, que é o meio de locomoção dela, ele sempre está presente na minha foto. Eu mostro em algum momento que a pessoa é deficiente, porque a gente usa o aparelho, mas realmente como um acessório de moda. Ele está ali presente. Eu não vou tirar da característica dela. Eu vou mostrar para todo mundo que ela é uma pessoa com deficiente, mas ela é capaz de ser uma modelo como qualquer outra. E você consegue tirar dela qualquer pose que você quiser fazer. Vamos ver uma outra foto também. Adoro mostrar. Essa é uma foto que nós fizemos de inclusão, que é justamente pessoas, a diversidade. Então, a Paula Ferrari, que é cadeirante, ela tem mielite, então ela tem problemas de coordenação por causa de um erro de anestesia. A Tawane, que é uma pessoa que não tem deficiência, que está sentada aqui no chão. E a Audrey Top, que é uma drag, que a gente coloca para justamente falar isso. 3 mulheres, 3 sonhos e o único objetivo, o respeito. Cada um quer ser valorizada ao seu modo. E todas elas bonitas ao seu modo, sem seguir nenhum padrão. E tá ali, empoderadas, lindas, maravilhosas, cada qual com o seu... representando as suas características. É isso que a gente procura colocar no nosso trabalho. Alguma das suas modelos ou dos seus modelos já trabalhava com fotografia antes ou não? Descobriram a foto a partir daquele momento? A Paula, na verdade, ela é fisioterapeuta, ela trabalhou comigo nesse centro de reabilitação e depois que ela ficou deficiente que ela veio ser a minha modelo. Mas eu tenho pessoas, por exemplo, a Adriana de BH, ela sofreu um acidente, ela é tetraplégica também. Mas a Adriana, ela foi modelo antes de sofrer o acidente. E hoje ela está aí despontando, fazendo bastante coisa. Vamos ver mais uma foto. E é bacana porque eu acho que às vezes a pessoa, quando chega numa condição dessa, fica meio sem chão, né? O que eu vou fazer daqui para frente? E é uma nova possibilidade, né? Essa foi uma conquista que nós tivemos em 2017, que foi a participação dos meus modelos do São Paulo Fashion Week. Olha só, que bacana. O Bruno, na verdade, que é o primeiro que está na foto, eu conheci ele no desfile, que o Alexandre, que fez o Alexandre Queiroz, que foi responsável pelo cast, ele que me apresentou o Bruno, que eu achei maravilhoso, o Bruno Alencar, a Ravelle, que é do meio, que já trabalhava comigo há um tempo atrás, e ela sempre quis fazer essa parte de publicidade, de moda, mas não sabia por onde recorrer. Ela dançava e acabou tendo uma infecção e teve que amputar a perna. E aí todo o processo daquilo, o que eu vou fazer? E assim que a gente fala, a gente colocou 3 amputadas na passarela,
que a gente está mostrando realmente que é possível fazer. Não é porque você tem a ausência de um membro que você não vai chegar. E muito pelo contrário. Em moda praia ainda, Ronaldo Fraga, contratando os modelos para desfilarem de igual para igual, numa passarela cheia de outros modelos sem deficiência, e ali, e o respeito, o todo. E o que eu gosto de dizer é que, além do São Paulo Fashion Week, eles foram contratados e receberam igual o cachê de qualquer outro modelo. Então, não teve, porque é deficiente, recebe menos, porque não sei o quê. Não, é igualdade. Se é igualdade, tem que ser para todo mundo, né? Que bacana. E os 3 com prótese, E os 3 com prótese. Vamos ver uma outra foto. As fotos são as mais legais. Muito legal. Essa é a Karina linda. Queiroz. Ela é de Salvador também. A Karina, ela é enfermeira de trabalho e também tem essa coisa de queria mostrar, imagina, de Salvador, uma loiranda dessa, querer mostrar a beleza, mas não sabia como, aí descobriu o trabalho e a gente foi fazendo trabalhos e assim, a gente foi colocando. E esse foi um desfile que nós fizemos em Goiânia, já tem um tempinho, acho que foi em 2009, mais ou menos. Mas a gente sempre coloca os modelos com evidências realmente para trabalhar, e não aquela coisa de levar o assistencialismo, entendeu? De levar para passarela o tadinho, ou de tipo, deixa eu dar uma oportunidade para qualquer... Não, a gente leva o profissional qualificado para o mercado de trabalho. Bacana. Então a gente Mais vai foto colocando. para a gente ver? Temos. Linda ela. A Karina é um espetáculo. E fofa, muito fofa. E você percebeu que todas as minhas cadeirantes de salto alto. Verdade, verdade. Todas elas usam salto alto e eu não uso de jeito nenhum. Essa é a Carol, a Caroline Marques. Aí foi um editorial para uma marca da Itália que nós fizemos. Aí nós fomos até o Rio de Janeiro, aqui ao Arcos da Lapa. E nós fizemos as fotos. E também teve aquela coisa de igualdade. Nós colocamos uma trans, colocamos uma negra também no editorial, para mostrar que todo mundo é possível trabalhar junto, que não tem que ter essa coisa de moda inclusiva, moda para plus size. Não, moda é geral, entendeu? Todo mundo igual ali para desfilar, que é o mercado de consumo. Aí um deficiente visual. Deficiente visual, cego, né? É, o Márcio Moncler. Olha Assim, isso. o Márcio é um presente na minha vida. Ele foi modelo antes de ficar cego. Certo. E depois ele teve um acidente de moto e acabou perdendo a visão e ficou naquela, o que eu vou fazer? E o ano passado, o Senai Brasil Fashion entrou em contato porque queria justamente um modelo com deficiência para passarela. E foi um desafio para todo mundo. E eu liguei, e o Márcio, eu estava procurando, e o Márcio me liga. Ele falou assim, então. Eu falei, Márcio, você é a pessoa certa. Vamos desfilar no Rio de Janeiro, vamos fazer o Brasil Senai Fashion. Ele falou assim, mas como vai ser? Eu falei assim, é um desfile. Ele falou, vai ser minha volta para a passarela. E nessa de negociação, vamos fazer tal, o que precisa ter na passarela? Eu falei, a gente precisa ter acesso. A gente precisa ensaiar. Então, a passarela não teve nada de adaptação. É isso que eu estava vendo. Não tem a marca, né? Nada. E o Márcio foi isso que nós chegamos um dia antes do desfile, fizemos o teste na passarela, ensaiamos aquela coisa toda. E no dia do desfile foi aquela coisa. Todo mundo na plateia desacreditou que ele era deficiente visual. Porque ele foi perfeito. Ele soube parar, soube virar e não precisou aquela coisa. E foi aquilo que eu falei, só precisa de oportunidade. E o Márcio teve a oportunidade de mostrar o talento dele. Que é aquela coisa... E até o que ele falou pra você, né? A minha volta. E depois, o que aconteceu? O Márcio, ele é atleta. Ele joga, ele faz parte da seleção de goalball. Então, assim, depois desse desfile, as pessoas, elas começaram a enxergar realmente as pessoas com deficiência com outro... mas um deficiente visual na passarela sem adaptação é possível e consegue fazer um serviço desse. E, assim, todo mundo falou, ele que é cego, não foi reto. E tinha pessoas que eram videntes que tropeçaram e tudo mais, não desmerecendo, isso acontece às vezes. Então as pessoas, elas começaram a ver realmente os profissionais com deficiência com outros olhos. Gente, é possível, eu posso colocar uma pessoa com deficiência na minha passarela sem se preocupar com aquela coisa de levantar a bandeira da inclusão. Eu estou colocando deficiente visual, as pessoas sabem por causa da bengala dele, que ele está ali, mas eu não preciso fazer nada além disso, além de dar oportunidade. Então, as pessoas, elas agora entram em contato justamente querendo nisso. Não, eu quero contratar os seus profissionais, porque eu sei que os seus profissionais são capazes de fazer o evento ou até mesmo de fazer
a parte fotográfica. E isso é bem interessante. Pelo menos as portas, graças a Deus, elas estão se abrindo mais. Infelizmente, ainda é aquilo que a gente fala. As oportunidades não são tantas como a gente gostaria. Mas devagarzinho, devagarzinho, a gente vai chegando. Mas as empresas já têm procurado, já têm se interessado? Já têm se interessado um pouco mais. Porque as pessoas, elas têm medo do estranho, elas têm medo do diferente. Como que um cego vai desfilar? Como que um cego vai fotografar? Como que um cego vai fazer aquilo? E tudo é possível. A gente tem fotógrafo cego, que é o João Maia. A gente tem o Márcio, que é desfilando. E a gente tem todo mundo em todos, com todas as características, em todas as profissões. Então, hoje, o deficiente, ele está presente em tudo. Em todas as categorias, eles têm uma representatividade. E traz também a aproximação, né? Então, Traz. por exemplo, no caso dessa, uma noiva cadeirante, né? Exatamente. Isso mostra que as outras noivas também têm a possibilidade, Tem a né? possibilidade. Que são cadeirantes também de ficarem lindas desse jeito, Com certeza. né? E não é, nós fizemos um editorial realmente de beleza para valorizar a noiva e mostrar que elas, além de tudo, elas têm uma vida pessoal. Elas são consumidoras. Sim. Então, assim, por que não pegar uma pessoa com deficiência para fazer um editorial? E todo mundo tem medo, às vezes, de tirar a pessoa com deficiência da cadeira de rodas para passar para outra cadeira. Sabe? É só questão de perguntar, de ir estudar e falar o que eu posso fazer, qual que é o seu limite. Perguntar não ofende. Então, se você não sabe como lidar com uma pessoa com deficiência, pergunta diretamente para ela. Como ela se sente Como bem. ela se sente, como ela quer fazer, que ela vai te dar todas as respostas. Então, essa comunicação é importante. Às vezes, a pessoa vê alguém com deficiência e não pergunta direto para o deficiente, pergunta para o acompanhante. Ah, mas ela fala? Ai, mas ela anda? Ai, o que aconteceu com ela? Ai, tadinha! Então, aquela coisa, não, procure realmente as pessoas com algum diferencial. Para você, como profissional, é um pouco mais complicado fazer fotos da pessoa com deficiência? Tem essa questão? Tirar da cadeira, manipular o corpo da pessoa? Não, eu me sinto super à vontade, super tranquilo. Para mim, isso é super natural. Como eu fiquei 5 anos dentro de um centro de reabilitação, eu tive muito contato. Óbvio que no começo, em 2002, eu tinha um certo receio, porque para mim era uma novidade. Agora, para mim, isso virou habitual. Então, assim, eu me sinto muito à vontade. Eu gosto do desafio. O que eu vou fazer com esse modelo? Ah, pera lá, o que eu vou fazer com ele? Qual foto que eu posso fazer? É aquilo que eu falo. Se for para me chamar para tirar foto do cadeirante na cadeira de rodas, não me chama. Agora, se for para colocar a cadeira no teto, colocar o cadeirante que é tetra de ponta cabeça plantando uma bananeira, opa, pode me chamar que eu tô lá. Eu gosto justamente de mostrar o limite da pessoa, de ir além do que ela, do que a pessoa olha e fala, mas essa pessoa nunca vai poder fazer uma pose XY, não. Ela vai fazer. Só questão de adaptação também, né? Isso é bem bacana. O que você percebe do retorno deles? Né? Autoestima, a possibilidade de trabalhar. Tudo. Tem pessoas que entram em contato não querendo fazer parte da agência, mas só a questão realmente da autoestima, o empoderamento, sabe? De você pegar uma foto e ver você ali naquela fotografia. Eu tenho características dentro do meu trabalho que é não uso Photoshop, não gosto de manipulação de imagem. Então, comigo não tem essa de tipo, eu tô com uma espinha, problema seu, não coma chocolate, vai no dermatologista, não vou ficar no Photoshop tratando a imagem e uso o aparelho ortopédico. Então, as pessoas, elas se sentem representadas ali, elas falam, meu, essa sou eu sou assim. E eu tenho preocupação com o meu trabalho na parte de uma luz, do maquiador, se a roupa tá legal para o modelo. Então, essas são as minhas preocupações. Então, às vezes, a pessoa, ela olha a foto e fala, meu, se eu sou linda desse jeito, se eu estou me reconhecendo linda desse jeito, os outros também vão me ver. E a questão da fotografia, como eu falei no começo, é a vaidade. A pessoa, quando ela se sente bonita, ela aceita qualquer desafio da vida. Seja para procurar um novo emprego, seja para conquistar uma pessoa na qual ela quer em relacionamento. Então, assim, tudo é muito legal. Tudo acontece com a foto, né? Foto é alguma coisa assim transformadora. Eu, com uma câmera fotográfica na mão, eu sou o Hitler de saia. Porque eu sou, eu quero isso. Enquanto eu não consigo fazer a foto que eu quero com aquela pessoa, a gente não sai do estúdio. Então, é aquilo que eu falo. Às vezes, a sessão demora 500 horas para sair uma foto perfeita. Mas é aquela foto que vai sair que eu vou fazer, que ela vai acontecer. No caso, o mercado, ele dá mais preferência para homens, mulheres, tem crianças também? O mercado de trabalho, ele dá preferência por maior de idade. Tá. O mercado infantil, ele existe sim para pessoas com deficiência, mas ele é cheio de regras, cheio. Então, assim, o meu público, ele não é infantil,
por causa disso. Existe toda a parte burocrática, de você ir no juizado de menor, pedir autorização para o juiz, para a criança trabalhar. Então, é tudo aquilo. Então, é um pouco mais burocrático. Mas é mais burocrático do que a criança que não tem deficiência? É mais burocrático, é um pouco mais burocrático. Porque ele, além disso, além dele ver a hora de estudo da criança, ele também vai ver a hora que ela tem que fazer fisioterapia, que ela tem que passar por consultas médicas. Então, é um pouco mais difícil a gente conseguir a liberação. Não é impossível, é um pouco trabalhoso. E o adulto não, ele já tem um pouco mais de autonomia de querer fazer ou não. E como eu estou lidando com o mercado de trabalho, eu quero colocar as pessoas realmente qualificadas. Você vai estudar primeiro. Então não adianta você ligar para mim e falar, minha mamãe fala que eu sou bonitinho. O problema é seu e da sua mãe. A minha mãe mente, porque ela fala que eu sou a filha dela bonitinha, a caçulinha mais lindinha que ela tem. E eu costumo dizer isso. Então assim, vá estudar, vá se qualificar para depois você fazer as coisas, para mostrar realmente para o mercado de trabalho que você pode fazer aquela coisa toda acontecer. Não tem problema nenhum. E daí essa preparação, o teatro, né, recebe também bem? Recebe. As pessoas com deficiência? Recebe muito bem. O teatro, eles sempre buscam pessoas para realmente para representar, para ter aquela coisa assim toda. A arte cênicas hoje ela está bem abrangente. Se você olhar tudo que está acontecendo nas artes cênicas, você vai ver que tem pessoas com deficiência trabalhando, seja na frente das câmeras, seja atrás das câmeras, ou seja apenas aquela coisa do figurante. Sabe? Então é o protagonista, é o figurante, então temos as pessoas com deficiência. E o mercado ele está aberto para tudo. Aqui em São Paulo a gente tem um grupo maravilhoso que é a Oficina dos Menetréis, que é do Deto Montenegro, e ele faz esse trabalho especial com as pessoas com deficiência, de realmente ter a oficina específica para pessoas com deficiência, para ele justamente qualificar essas pessoas e colocarem no mercado de trabalho. Ele, sem dúvida, é maravilhoso. Aconselho a todo mundo a procurar o Deto, que ele é ótimo. E ele é que nem eu, Hitler. Gosta da coisa bem feita. Aí no caso é de nanismo, né? A Priscila Menucci. A Priscila Menucci, ela está trabalhando agora na praça, ela faz parte da Praça Nossa, ela trabalha com humor, mas de uma forma inteligente. Não é aquela coisa assim, só agora o anão sair debaixo da mesa para levar uma torta da cara. Não, você vai rir com ela e não dela. Você vai rir das coisas que ela faz. Então ela tem começo, meio e fim no programa, ela tem roteiro para decorar, ela tem tudo isso. Então, assim, não virou mais aquela chacota. Ela está sendo reconhecida realmente pelo profissionalismo que ela tem, pela eficiência que ela demonstra como atriz. E é uma das minhas modelos que eu adoro fotografar, né? Ela é um charme. 93 centímetros de altura, imagina. A agência, ela trabalha mais com a questão da publicidade, propaganda, ou também tem, no caso da parte artística, também a gente tem tudo. A gente tem a artes cênicas, a gente tem a publicidade, tem a moda. Então, é tudo separadinho, bonitinho. Então, cada qual é qualificado dentro do mercado de trabalho. Você é para moda, você é para artes cênicas, você é para publicidade. Então, como outra agência convencional. Então, você vem, faz o teste, faz a avaliação do seu perfil profissional, vê quais são as qualificações que faltam para você fazer e, a partir daí, que a gente direciona para o mercado de trabalho. Quando as pessoas chegam na agência, elas já estão com a autoestima mais elevada? Porque pelo menos tem que saber que fotografa bem, que tem uma beleza, que tem um corpo já adaptado para propaganda. Ou algumas ainda chegam com a autoestima mais debilitada e você precisa trabalhar isso? Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas elas já chegam com a autoestima delas elevadas. Porque elas já olham e falam, não, eu quero ser uma modelo, eu quero ir além. Eu quero ser profissional. Quando as pessoas ainda estão com essa baixa estima, que elas não se reconhecem, eu procuro primeiro orientá-las a procurar um tratamento psicológico, para elas realmente, primeiro, se autoconhecerem para depois, porque a fotografia não vai dar isso para elas. Porque não adianta você chegar no estúdio, ficar travada, que não vai render o trabalho. Então, justamente, eu vou falar, se você quer o trabalho por uma coisa pessoal, beleza, ele vai ser feito sem problema nenhum. Vai ser cobrado, a gente passa o orçamento, é uma prestação de serviço. Agora, se você quiser ser um modelo, aí realmente você já tem que chegar pronto. Eu não dou os cursos dentro da agência, você pode procurar os cursos fora, isso não tem problema nenhum. A pessoa pesquisa, tem cursos que são gratuitos, tem cursos que são pagos, e isso, a gama é muito grande. E a partir daí que o profissional vem comigo. A primeira avaliação que eu faço é de currículo. Então, eu quero saber o que você tem de curso voltado para o meu mercado de trabalho. Aí, a partir daí que a gente vai marcar uma entrevista e a gente vai avaliar o seu perfil. Fazer teste de fotogenia, ver se você não trava na frente das câmeras e tudo mais. Bom, a parte que você faz é uma parte comercial, né? Sim, a agência mas ela comercial trabalha também com a inclusão. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa importância de
dar espaço, dar voz, abrir a discussão? A agência ela é segmentada, porque eu só trabalho com pessoas, os meus profissionais eles são pessoas com deficiência. Mas quando nós vamos procurar trabalho, quando eu vou colocar esses profissionais no mercado de trabalho, eu quero que os meus modelos eles desfilem com outras pessoas sem deficiência. Então a gente quer um trabalho inclusivo realmente. A gente não quer desfile para cadeirante, a gente não quer um desfile para amputado, a gente não quer um desfile para pessoas plus size, a gente quer um desfile democrático. A gente quer que todas as pessoas estejam na mesma passarela. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um mercado de consumo, moda é um produto e precisa ser consumido. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de 45 milhões de pessoas em território nacional com algum tipo de deficiência, que essas pessoas têm poder aquisitivo, porque se elas não têm o benefício, elas trabalham, então elas geram renda. Sim. Então tudo isso tem que ser avaliado. E o mercado ele está vendo isso. Então, quando a gente fala de inclusão, é justamente isso, é tudo junto e misturado. A minha agência, ela é segmentada por uma escolha e por uma experiência que eu tenho. Mas quando a gente procura o trabalho, a gente vai procurar um trabalho inclusivo. Então, assim, às vezes as pessoas me ligam e falam, a gente vai fazer um desfile, mas a gente só quer colocar cadeirante. Não, cara, então isso não é inclusão. Isso é segmentação. E a gente quer, mas coloca uma pessoa também para mostrar que pode desfilar uma pessoa sem deficiência, coloca o alto, coloca o negro, coloca o gordo, coloca o baixo. Vamos fazer uma coisa mais democrática. E isso, graças a Deus, tem sido feito. Então, a inclusão é isso. É tudo ali, tudo junto na mesma panela, misturado. Nós estamos chegando nos minutinhos finais aqui do nosso programa. Eu queria que você deixasse aí os seus contatos e, principalmente, as pessoas interessadas, né? Tanto na contratação, quanto o que é se tornar modelo também, o que precisa fazer? As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, elas podem entrar direto no meu telefone celular. E eu até prefiro também, que é uma coisa mais direta, eu gosto de tratar todo mundo de forma igual. Então, seja contratante ou pessoa que queiram fazer a parte do agenciamento. O meu telefone é daqui de São Paulo, então é 011 981 31 0154. 981 31 0154. Aí também é o WhatsApp, então... mais fácil. Então, estou respondendo sempre as pessoas. Certo. E para quem quer se agenciar? O mesmo telefone também. Pode entrar em contato. E precisa ter o quê para se agenciar? Primeiro, precisa ter os cursos. Os cursos que são necessários para esse mercado de trabalho. Então, se você quer ser um ator, precisa ter artes cênicas, mas também, se você quiser trabalhar na publicidade, precisa. Porque a expressão corporal na foto, modelo fotográfico, precisa ter uma boa expressão corporal. Agora, se você quiser ser um modelo fashion, entrar com a moda, aí os requisitos, eles são um pouquinho mais, aquela coisa, seletivos. Os clientes, eles são mais rigorosos no processo seletivo, mas também a gente tem espaço, a gente consegue colocar todo mundo de acordo com as necessidades do mercado. É muito diferente um do outro, o mundo fashion? Não, quando você vai falar do mundo fashion, você lembra que você tem que ter postura, né? Então, por exemplo, mas como uma cadeirante pode desfilar com uma modelo de 1,80 m? Então, se for que nem eu, que fico aqui sentada, curvada, não vai ser modelo. Então, você precisa ter uma postura, aquela coisa assim toda. Então, você precisa saber como se colocar numa passarela. Então, essa coisa da expressão corporal também, ela é importante e ela é avaliada também na passarela. A Priscila, que tem 91 centímetros de altura, ela desfila, para mim, perfeitamente. Então, você imagina uma pessoa de 93 centímetros desfilando com uma pessoa, mas o que é mais interessante dos meus profissionais é que você não, quando elas estão na passarela, você não vê a deficiência. A primeira coisa que você repara é justamente isso. Nossa, mas ela tem postura. Nossa, a roupa que ela está usando. Nossa, mas ela é anã. A última coisa que você vai ver é a deficiência. Ok. Bom, parabéns então pelo teu trabalho, muito bonito. Obrigada. E que traz também uma nova vida, né? Eu agradeço sempre a oportunidade de estar falando do meu trabalho e brigadão por essa oportunidade. Obrigada. Bom, o programa Terceiro Setor fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau.